Eduardo Dudu Silva movia-se com a precisão de um robô entre os corredores. Aos 30 e poucos anos, sua vida em São Paulo havia se resumido a 2 pontos: sua mesa na Matos Consultoria, no coração financeiro da Faria Lima, e seu pequeno apartamento em Pinheiros. Ele era um contador brilhante, conhecido por seus relatórios impecáveis, mas sua existência era regida pelo luto. 3 anos antes, um aneurisma cerebral havia levado Alice, sua esposa e grande amor, deixando-o sozinho com Léo, seu filho de 6 anos. Desde a perda, a vida de Dudu era uma fortaleza contra o caos. Sua rotina era rígida: sair às 18 horas, 6 da tarde, em ponto. Buscar Léo, jantar, lição de casa e só voltar ao trabalho mental depois de colocar o menino para dormir. Não havia espaço para amigos, encontros ou imprevistos. A única prioridade era a estabilidade de Léo. Eram quase 24 horas, meia-noite, de uma sexta-feira. Dudu havia terminado de revisar uns relatórios e decidiu passar num cliente na região do Itaim Bibi para adiantar o trabalho do final de semana. Ao cruzar uma rua lateral, o ar frio e seco da noite paulistana o atingiu, trazendo consigo o eco de risadas forçadas e agressivas. Viu 3 homens corpulentos encurralando uma mulher contra um muro de granito escuro. A mulher se debatia, claramente em estado de vulnerabilidade. E então ele a reconheceu. Era Juliana Matos, a filha do dono, a chefe, impecável, inatingível, a herdeira da consultoria para todos os fofoqueiros, sempre vestida em trajes prêt-à-porter, com sua aura de eficiência gelada. Agora, seu blazer estava amassado, os cabelos soltos e desgrenhados. Ela estava visivelmente alcoolizada e tropeçava nos próprios saltos. Os homens, bêbados e com intenções óbvias, a estavam pressionando, murmurando obscenidades e ameaças. Dudu não pensou nas consequências, no emprego ou na diferença de status. Ele apenas viu alguém em perigo. O instinto que o fazia proteger Léo acendeu em fúria. "Aí, rapazes, deixem a moça em paz", gritou Dudu com uma voz forte e grave, aproximando-se rapidamente. Os homens se viraram surpresos e ameaçadores. Viram Dudu, um homem de físico forte, embora discreto, com uma expressão de determinação inabalável. Viram que ele estava pronto para brigar. Não valia a pena. Eles murmuraram ameaças sobre cuidar da sua vida e se afastaram, sumindo na escuridão do Itaim Bibi. Dudu se virou para Juliana, que estava desabando. Ele a segurou antes que caísse, o braço firme em sua cintura, todo o peso dela recostado nele. Ela murmurou algo ininteligível sobre relatórios e reuniões. "Juliana, onde você mora?", perguntou Dudu, tentando mantê-la de pé. As palavras dela eram confusas demais. Ele pegou o celular na bolsa dela procurando um endereço, mas estava bloqueado. Olhou o relógio. Quase meia-noite. Não podia deixá-la ali, nem podia simplesmente colocá-la num táxi naquele estado. Ela era sua chefe, a filha do dono, e ele a estava levando para o seu apartamento simples. O risco de um mal-entendido ou de ser demitido era gigantesco. Ele tomou a única decisão que seu instinto protetor permitiu. "Desculpa, doutora. Vamos para Pinheiros", murmurou Dudu. A viagem de táxi foi surreal. Juliana oscilava entre momentos de lucidez passageira, falando sobre o pai, e momentos em que parecia que ia desmaiar. Dudu a manteve firme, tentando não pensar no cheiro de álcool e perfume caro. Ao chegarem, ajudá-la a subir os degraus foi um suplício. Dentro do apartamento, pequeno, mas impecável, com os desenhos de Léo na geladeira, ele a guiou até o sofá, onde ela desabou. Dudu foi à cozinha buscar água, aspirinas e uma bacia. Voltou e tentou fazê-la beber. Ela bebeu alguns goles com um gemido. De repente, ela agarrou o pulso dele com uma força surpreendente. Olhou para ele com olhos repentinamente lúcidos, sem a bruma do álcool, e sussurrou palavras que o atingiram como um soco. "Meu pai tirou tudo de mim, Eduardo. Eu não presto só por ser mulher." E com essa confissão amarga, desmoronou sobre o estofado e começou a roncar suavemente. Dudu ficou sentado na poltrona, vigiando a noite inteira, não por obrigação, mas porque era o certo.
Sob a maquiagem borrada, ele viu algo em seus olhos. Dor, solidão, algo que ele conhecia muito bem. Às 5 horas da manhã, Juliana se mexeu. Abriu os olhos, desorientada. Viu Dudu ainda acordado na poltrona. A ficha caiu. Ela se sentou abruptamente e gemeu, levando a mão à cabeça. Dudu lhe entregou a água e as aspirinas. Ela tomou em silêncio. "O que aconteceu?" perguntou Juliana, com a voz rouca. Dudu contou tudo com calma. Os homens, o resgate, a decisão de trazê-la para casa. Juliana ouviu, o rosto ficando vermelho de vergonha. Quando ele terminou, o silêncio era insuportável. Então ela disse simplesmente, "Obrigada." Levantou-se, ajeitou a roupa amassada e perguntou por um táxi. Dudu ligou. Enquanto esperavam, em silêncio pesado, Juliana olhou os desenhos de Léo na geladeira, os brinquedos organizados. Não perguntou nada, mas Dudu sentiu as perguntas em seu olhar. Quando o táxi chegou, Juliana se virou na soleira da porta. Por um segundo pareceu que ia dizer algo importante, mas apenas acenou e saiu. Dudu fechou a porta e se encostou nela, exausto. Ele se perguntou se seria demitido na segunda, se Juliana Matos fingiria que nada havia acontecido. Com certeza. Vamos dar continuidade à história. Aqui está o capítulo 2, por trás da máscara da herdeira, revelando o motivo do colapso de Juliana e iniciando a transformação do relacionamento. O texto está em português brasileiro. O final de semana foi um tormento de ansiedade para Eduardo. Ele tentou se concentrar em Léo, levou o menino para passear e o ajudou com a lição, mas sua mente voltava incessantemente para aquela madrugada. O olhar de Juliana ao acordar, o medo em seus olhos e o sussurro sobre não ser suficiente por ser mulher. A segunda-feira chegou depressa demais. Dudu deixou Léo na escola e pegou o metrô até a Faria Lima com o coração apertado. Chegou ao escritório às 8h30, sentou-se na mesa e tentou se afundar em planilhas. Juliana chegava pontualmente às 9. Ele assistiu o relógio avançar. Às 9h05, ela entrou. Impecável como sempre. Terno de alfaiataria, salto alto, cabelo preso em um coque perfeito. Cruzou o salão com sua segurança habitual, cumprimentando os funcionários com sorrisos profissionais. Não olhou para a mesa de Dudu. Entrou em sua sala e fechou a porta. Dudu soltou o ar que prendia nos pulmões. Talvez, apenas talvez, ela fosse fingir que nada aconteceu. 10 minutos depois, o telefone interno tocou. Era a secretária de Juliana, convocando-o imediatamente. Dudu sentiu o sangue gelar. Atravessou o escritório, sentindo os olhos de todos. Bateu na porta e entrou. Juliana estava sentada atrás da imponente mesa de vidro, as mãos unidas. Ela o olhou com uma expressão que ele não soube decifrar e pediu para que ele fechasse a porta. Dudu obedeceu. Juliana se levantou, caminhou até ficar bem na frente dele e o encarou nos olhos. As palavras que vieram a seguir o desarmaram completamente. Ela lembrava de tudo, de cada detalhe da madrugada de sábado, e queria que ele soubesse exatamente o que ele havia feito por ela. Juliana começou a contar sua versão daquela noite. Ela estava em um jantar de negócios, bebeu muito, saiu para respirar e perdeu a noção. As vozes agressivas, as mãos sobre ela, o medo. Depois a voz firme de Dudu, afastando os homens e como ele a segurou. Ela se lembrava de acordar no sofá e vê-lo na poltrona, acordado, vigiando-a. "Você podia ter feito 1000 coisas, Dudu", disse ela, com a voz embargada. "Ligar para alguém da empresa, me largar lá, se aproveitar da situação. Mas você não fez. Você me protegeu e me deixou ir sem julgar, sem querer nada em troca." Juliana prosseguiu com uma voz mais baixa, revelando uma vulnerabilidade inédita. Falou sobre a imagem que todos tinham dela, a princesa herdeira que tinha tudo. "Mas a verdade, Eduardo, é que eu trabalho o dobro de qualquer um para provar que não sou só a filha do Dr. Matos. 14 horas por dia, fins de semana, porque sempre que eu saio alguém quer algo de mim." Ela chegou ao cerne de seu colapso. "Naquela noite, meu pai me disse que ia vender a Matos Consultoria. Ele faria isso sem me consultar.
uma empresa que eu ajudei a construir por 10 anos. E quando o confrontei, ele disse que não podia me deixá-la, porque os investidores não confiariam em uma mulher. Sua voz estava cheia de uma raiva contida. Então eu fui para aquele jantar e bebi até a raiva não doer mais. Dudu sentiu uma compaixão enorme. Ele via Juliana de uma maneira totalmente nova. Não a chefe inatingível, mas uma mulher lutando contra a traição e o machismo. Seu pai está cometendo um erro gigantesco, disse ele suavemente. Eu vi os relatórios que você prepara. Você é brilhante. Juliana o olhou surpresa pelo elogio. Algo em seu rosto suavizou. E o garoto das fotos? Perguntou ela, mudando o foco e indicando uma foto de Léo na mesa de Dudu. Dudu contou sobre Léo e sobre Alice, sua esposa, e a tragédia do aneurisma. Juliana fechou os olhos em um gesto de empatia profunda. Ela se desculpou por tudo. Dudu se desculpou pela dor dela. Ficaram em silêncio. Duas pessoas que de repente se viam de verdade, compartilhando as cicatrizes da perda e da traição. Juliana recuperou a postura profissional. Não quero que fique um clima estranho entre nós, Dudu, mas quero que saiba que tenho uma dívida de gratidão com você. Dudu negou com a cabeça. Não há dívida, Juliana, eu só fiz o que era certo. Ela o encarou por um momento, depois sorriu tristemente. Você é um bom homem, Eduardo, provavelmente bom demais para este lugar. Dudu saiu da sala aliviado por não ter sido demitido, mas perturbado. Havia visto a vulnerabilidade de Juliana Matos e o que viu foi alguém tão solitária quanto ele. Nos dias seguintes, algo sutil mudou na dinâmica do escritório. Ao se cruzarem, Juliana não apenas passava. Ela parava. Perguntava como ele estava, como estava Léo, e nas reuniões, ela passou a pedir a opinião dele com mais frequência. 2 semanas depois, ela o parou quando ele estava saindo para buscar Léo às 18 horas, 6 da tarde. Em sua sala, ela foi direta. Eu sei que você sai às 6 em ponto e sei que isso já fez você perder oportunidades de promoção. Conversei com o RH, ela anunciou. A partir de hoje, todas as reuniões importantes deste departamento serão agendadas entre as 9 da manhã e as 17 horas, 5 da tarde. E para eventos noturnos essenciais, a empresa cobrirá o custo de uma babá de confiança. Dudu estava em choque. Juliana, você não precisava fazer isso. Preciso, ela insistiu. Você é um dos melhores contadores que temos e está sendo prejudicado por uma política estúpida. E Léo já perdeu a mãe. Não deve perder o pai para um emprego. Dudu sentiu a garganta apertar. Aquela noite, enquanto cozinhava macarrão para Léo, o menino notou como o pai parecia mais feliz. E não parou por aí. As ideias de Dudu receberam apoio público de Juliana. Uma manhã ele encontrou um pacote em sua mesa com um bilhete e dentro um set de Lego de dinossauros. Dudu foi à sala dela naquela tarde. Disse que o presente era demais. Ela respondeu que era apenas um detalhe. Ele insistiu que não queria tratamento especial. Ela perguntou suavemente. Podemos chamar de amizade, Dudu? Eu não tenho muitos amigos e gostaria de ter você como um deles. Dudu a encarou, vendo a sinceridade e a solidão que ela escondia. Sim, Juliana, disse ele. Podemos chamar de amizade. A partir daquele momento, a relação se solidificou. Não eram mais apenas chefe e funcionário, mas amigos. Juliana começou a parar em sua mesa na hora do almoço, perguntando sobre Léo. Dudu descobriu que por trás da fachada de herdeira havia uma mulher engraçada e inteligente. E lentamente, um sentimento que ia além da amizade começou a nascer, mas nenhum dos dois ousava admitir. 1 mês depois daquela noite, Juliana fez algo completamente inesperado. Parou Eduardo na saída do trabalho e, com uma timidez rara, perguntou se podia conhecer Léo. Não de forma oficial, Dudu, explicou ela. É só que você fala tanto dele e... Fiquei curiosa. Dudu hesitou. Deixar alguém entrar na vida de Léo era um passo monumental. O garoto já havia perdido muito, mas havia algo nos olhos de Juliana, uma súplica silenciosa que refletia a sua. Tudo bem, disse Dudu. No sábado, a gente se encontra no Parque Ibirapuera. No sábado, encontraram-se na entrada do parque.
Juliana chegou de jeans e camiseta simples, cabelos soltos, sem a maquiagem da Faria Lima. Parecia anos mais jovem, mais acessível. Léo ficou tímido no início, escondendo-se atrás da perna do pai. Mas Juliana se ajoelhou na altura dele, mostrou-lhe o novo set de Lego de dinossauros que havia trazido e começou a falar com surpreendente fluência sobre T-Rex e Velociraptores. Em meia hora, Léo gargalhava, corria e a arrastava para os balanços. Dudu os observava. O sorriso de Juliana era genuíno. Ele sentiu algo se mover em seu peito, algo que não sentia havia 3 anos. Esperança. Depois do parque, Léo perguntou: Ju, você quer almoçar lá em casa? Ela olhou para Dudu, que assentiu. Foram para o apartamento simples em Pinheiros. Dudu preparou um macarrão. Comeram ao redor da pequena mesa da cozinha. Léo falava sem parar, mostrando a Juliana seus desenhos e seu peixinho dourado. Quando Léo se retirou para brincar, ficaram sentados à mesa. Ele é um menino extraordinário, disse Juliana baixinho. Dudu respondeu: ele é tudo que eu tenho. Às vezes não sei se é o suficiente, se basta ter só a mim, quando ele deveria ter 2 pais. Juliana tocou a mão dele na mesa. Você está fazendo um trabalho incrível, Dudu. Léo é feliz, seguro, amado. É mais do que muitas crianças com 2 pais têm. Dudu olhou para o toque. Confessou o quão solitário se sentia. Cada decisão, cada preocupação. Não havia ninguém com quem compartilhar o peso. Juliana disse em voz baixa que entendia. Não é a mesma coisa, mas entendo. Eu acordo num apartamento vazio. Vou para um escritório cheio de gente que quer algo de mim. Volto para o apartamento vazio. Eu me pergunto se existe mais. Os olhares se encontraram. A fronteira entre amizade e algo mais havia se dissolvido. Dudu não via mais sua chefe. Via uma mulher que o entendia, que sentia as mesmas coisas. As visitas de Juliana se tornaram rotina. Quartas à noite e sábados à tarde. Ela trazia comida ou jogos, brincava com Léo, conversava com Dudu. A solidão que o sufocava há 3 anos aliviou. Léo ria mais e falava da tia Ju o tempo todo. E Dudu estava se apaixonando. Ele havia jurado depois de Alice que jamais arriscaria seu coração. Mas vê-la rir com seu filho, ouvi-la preencher o silêncio, ele não conseguia lutar. No entanto, ele não dizia nada, porque ela era sua chefe, e ele temia que, se arruinasse a amizade, perderia a única pessoa que o fazia se sentir vivo de novo. 3 meses após aquela noite fatídica, o pai de Juliana anunciou publicamente a venda da Matos Consultoria. Juliana ficou arrasada. Ligou para Dudu naquela noite com a voz embargada, perguntando se ele poderia ir. Ele disse sim, sem hesitar. Ela chegou com os olhos vermelhos de tanto chorar. Dudu a fez sentar no sofá, preparou chá. Ela contou tudo. Como seu pai a havia excluído, como soubera pelos jornais, e como, ao confrontá-lo, ele havia dito que era para o bem dela, pois ele não queria que ela carregasse aquele peso por ser mulher. Juliana falava com raiva e dor. 10 anos de dedicação não significavam nada. Dudu segurou sua mão. Disse que o pai dela estava errado. Mas ela perguntou: o que eu faço, Dudu? É a empresa dele. Ele tem o direito de vender. Dudu a olhou com a intensidade de seu amor. Não desista. Comece do zero. Traga os clientes que confiam em você. Construa algo que seja só seu. Juliana disse que era loucura, mas Dudu insistiu. Você é mais do que capaz. E você não está sozinha. Eu te apoio. E muitos outros na empresa vão te seguir, porque te respeitam pelo que você é, não por ser a filha do dono. Algo nos olhos de Juliana se acendeu. Esperança. Ela riu em meio às lágrimas. Você está sugerindo um motim empresarial? Dudu sorriu. Estou sugerindo que você tome o controle da sua vida. E sim, isso pode incluir um pouco de motim saudável. Ela riu de verdade, então, de repente o abraçou. Um abraço apertado, desesperado. Dudu a segurou, seu rosto enterrado nos cabelos dela. Seu coração batia acelerado, e ele soube que havia ultrapassado o ponto de não retorno. Estava irrevogavelmente apaixonado. Quando se separaram, seus rostos estavam a centímetros.
Juliana viu o que estava escrito no rosto dele. Ela sussurrou o nome dele. Ele se desculpou apressadamente. Eu não queria. Ela o beijou. Foi um beijo doce, terno, cheio de tudo que eles não ousaram dizer. Quando se separaram, ambos tremiam. Dudu confessou. Eu não sei quando aconteceu. Só sei que ver você com o Léo, ouvir você rir, é a primeira vez que me sinto vivo desde que Alice se foi, e isso me assusta muito. Juliana admitiu que também a assustava. Eu nunca tive isso. Alguém que me vê de verdade, que se importa, é aterrorizante e maravilhoso. Eles se beijaram de novo. Temos que ter certeza de que o Léo está pronto, disse Dudu. Não posso arriscar magoá-lo. Juliana assentiu. Concordaram em ir devagar, muito devagar, porque ela não queria apenas Dudu. Ela queria Léo. Ela queria os dois. Queria construir algo real. 6 meses após aquela noite, Juliana estava de pé em frente a 20 pessoas, em uma sala de conferências alugada em Pinheiros. O coração lhe batia forte, mas de pura adrenalina e orgulho. Eram todos ex-funcionários da Matos Consultoria, que haviam largado seus empregos para segui-la. Eduardo estava sentado na primeira fila, sorrindo de forma encorajadora. Léo estava com os avós, mas eles iriam buscá-lo juntos mais tarde. Juliana apresentou os resultados do primeiro semestre da Silva Matos Consultoria. Sim, Silva Matos. Dudu não era apenas seu namorado, era seu sócio. Ele havia transformado o plano ousado em uma realidade tangível, com números sólidos e estratégia de crescimento. Os resultados eram impressionantes. Haviam superado as metas do primeiro ano em apenas 6 meses. Tinham conquistado clientes que pareciam inalcançáveis. Tudo porque construíram a empresa sobre valores reais: respeito, ética e flexibilidade para quem tem família. Quando Juliana terminou, a sala explodiu em aplausos. Depois que todos se foram, Dudu a abraçou. Eu estou incrivelmente orgulhoso de você, meu amor. Ela corrigiu sorrindo. De nós dois, nada disso seria possível sem você. Naquela noite, ao buscarem Léo, o menino correu em direção a eles, gritando de alegria e abraçando as pernas dos dois. Juliana o pegou no colo rindo, enquanto Dudu observava. Sua família, pensou. Ele lembrou-se de Alice, como fazia sempre, e sentiu que ela estaria feliz por ele. Depois que Léo foi para a cama, sentados no sofá, Dudu disse nervoso que queria falar algo. O Léo me perguntou, começou Dudu brincando com as mãos, quando você ia se mudar de vez, e se ele podia te chamar de mãe em vez de tia. Juliana sentiu as lágrimas subirem. Dudu continuou. Eu disse a ele que já estava pronto, mas que ele tinha que perguntar para você, porque você precisava ter certeza. E o Léo disse que está pronto, que te ama e que quer que sejamos uma família de verdade. Juliana chorou abertamente. Ela queria isso mais do que tudo. Dudu tirou uma pequena caixa do bolso, abriu-a, revelando um anel simples, de ouro branco, mas belíssimo. Não é extravagante, não tenho como competir com diamantes gigantes, disse Dudu. Juliana o interrompeu pegando a caixa. É perfeito, absolutamente perfeito. Dudu perguntou formalmente. Juliana Matos, você aceita se casar comigo? Ser a esposa que eu pensei que nunca mais teria e a mãe que o Léo precisa? Se você quiser, se você acreditar em nós, se você achar que podemos construir algo real. Juliana respondeu que sim, em meio às lágrimas, 1000 vezes sim. Eles se beijaram. Léo interrompeu, entrando na sala. Havia ouvido as vozes. Juliana se ajoelhou, abrindo os braços. Léo correu para ela. Ela o abraçou forte e explicou. O papai me pediu em casamento. Eu disse que sim. Então, se você quiser, eu vou ser a sua mãe. Léo se afastou com os olhos arregalados. É de verdade? Juliana confirmou. Léo gritou de alegria, pulando. Abraçou os dois com toda a sua força, dizendo que tinha uma mãe de novo. Dudu e Juliana riram, segurando o menino entre eles. Uma família nascida de uma crise noturna, cimentada pela amizade e transformada pelo amor. 1 ano depois, em seu casamento, Léo foi o pajem, levando as alianças com orgulho. Quando Dudu e Juliana se beijaram como marido e mulher, ele aplaudiu mais alto do que todos.
Naquela noite, enquanto dançavam, Juliana sussurrou que às vezes pensava que aquela noite, no Itaim Bibi, bêbada e em apuros, havia sido a melhor coisa que lhe aconteceu, porque a levou até ele. Dudu a segurou firme. Você teve a coragem de não fingir, de ser vulnerável, de me deixar entrar. Isso mudou tudo. Juliana corrigiu. Você mudou tudo. Você viu alguém em perigo e escolheu parar, ajudar, cuidar. E faz isso todos os dias. Por mim, pelo Léo. Você nos faz sentir seguros, amados, completos. Dudu respondeu que eles faziam o mesmo por ele. Eles o haviam salvado tanto quanto ele a salvou. Continuaram dançando. Duas pessoas solitárias que encontraram uma maneira de não estar mais sozinhas. Um pai solteiro que arriscou seu coração novamente. Uma mulher que teve a coragem de ser vulnerável. E um menino que agora tinha dois pais que o amavam incondicionalmente.